Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. O tema dessa aula diz respeito a uma das formas de defesa do devedor em juízo. No que diz respeito ao procedimento de cumprimento de sentença, nós sabemos que a defesa do devedor se dá por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Mas no que diz respeito às execuções embasadas em títulos executivos extrajudiciais, a defesa do devedor em juízo se dá por meio dos chamados embargos à execução, ou embargos do devedor. Tá? E os embargos à execução, na verdade, tem uma sistemática um pouco parecida com a da impugnação ao cumprimento de sentença. Aliás, eu deveria dizer até o contrário, né? Porque os embargos do devedor sempre existiram. A impugnação ao cumprimento de sentença só passou a existir a partir de 2005, quando foi criado o procedimento do cumprimento de sentença. Então, ele é que toma como referência os embargos do devedor, tá? Então, olha só, os embargos, primeira coisa, tem natureza de ação de conhecimento. Nos embargos, já que eu estou trabalhando com um título executivo extrajudicial, eu nunca discuti a formação daquele título num processo de conhecimento. Então, os embargos, eles têm natureza de ação de conhecimento, porque nos embargos eu posso discutir questões como, por exemplo, um vício de consentimento, né, na formação do título. Posso discutir questões processuais, como o excesso de penhora, uma avaliação incorreta do bem penhorado, tá? Uma nulidade da citação, a falta da citação. Então, a gente tem uma série de objetos que podem ser discutidos por meio dos embargos. Então, basicamente é o seguinte, uma vez citado para cumprir a obrigação, né, o devedor, convém que ele cumpra a obrigação e, não cumprindo, ele vai passar a sofrer os atos executórios, né? O Código, atualmente, ele dispõe que, independentemente de penhora, ele pode embargar. Ele pode embargar, tem um prazo a partir da citação que ele vai poder embargar. E embargando essa execução, ele pode discutir como se tivesse proposto uma ação de conhecimento, tá? Mas o que acontece? Os embargos não têm efeito suspensivo. Então, eu vou ter que requerer ao juiz que atribua um efeito suspensivo. Eu só posso fazer isso se estiverem presentes alguns requisitos, né? Dentre esses requisitos, nós temos a garantia do juízo. Então, eu preciso ter o juízo garantido, a execução tem que estar garantida por meio de bens penhorados, e eu tenho que demonstrar um risco, né, de dano irreparável, de difícil reparação. Tá? E aí tem os requisitos pontuais que a gente vai analisar com calma nesta aula aqui. Da mesma forma, a gente também tem nos embargos a possibilidade de o exequente prestar uma caução para que seja retirado o efeito suspensivo que foi concedido inicialmente pelo juiz diante do requerimento do executado. Então, tem alguns detalhes aí que dizem respeito aos embargos de execução e vamos começar a trabalhar esses detalhes agora. Vamos olhar aqui, os embargos estão regulamentados aí entre os artigos 914 a 920, né, que diz que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Os embargos de execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, isso é uma regra geral do Código, sob sua responsabilidade pessoal. Na execução por carta, os embargos vão ser oferecidos no juízo deprecante. Esse dispositivo costuma cair, eu já vi em alguns concursos, tá? Já sob a égide do novo Código. Então aqui é o seguinte, normalmente cai para discutir a competência, o juízo competente para decidir os embargos. Então é o seguinte, eu estou propondo a execução em São Paulo e eu descubro, na verdade a execução em São Paulo não, eu descubro que o exequente tem bens lá em Brasília. Eu estou em São Paulo, não encontro bens do devedor aqui em São Paulo, nem comecei a execução aqui, eu sei que ele tem bens lá. A gente já viu na regra de competência que eu posso propor a execução no local onde o devedor tem bens, posso propor diretamente lá, tá? Eu posso também fazer por carta, ok? Precatória. Aí, o devedor, embargante, vai e oferece embargos ou aqui no juízo deprecante, que expede a carta, ou no juízo deprecado, que recebe a carta, tá?
Mas quem é que tem competência para julgá-los? O juízo deprecante como regra. Por quê? Porque o juízo deprecante é onde está correndo a execução. Eu estou pedindo, na verdade, eu estou executando aqui em São Paulo e pedindo por carta precatória, por exemplo, a penhora de bens lá em Brasília, dos bens que eu encontrei em Brasília. Aí, os embargos podem ser oferecidos lá em Brasília ou podem ser oferecidos aqui em São Paulo. O juízo que vai julgar os embargos é o deprecante, salvo, aí vai depender do objeto dos embargos, né? Diz aqui, se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens efetuados no juízo deprecado, tá? Então, olha só, eu não disse que a execução está correndo aqui, mas eu pedi que fosse expedida uma carta precatória lá para São Paulo, ou lá para Brasília, porque é lá que tem patrimônio, para penhorar o bem lá. Se os embargos foram opostos lá para discutir a penhora, um defeito na penhora, um vício na penhora, a penhora de bem impenhorável, um excesso de penhora, uma nulidade no procedimento, ou um erro de avaliação, ou alienação indevida, todas essas matérias são de competência do juízo deprecado, porque todos esses atos são praticados lá no juízo deprecado. Agora, observação, só se versarem unicamente sobre esses vícios, tá? Unicamente sobre esses vícios. Se não, se tiverem outras matérias em conjunto, aí os embargos vão ter que ser julgados pelo juízo deprecante. Prazo dos embargos, 15 dias, contados conforme o caso, na forma do artigo 231, é o artigo geral que fala do início da contagem do prazo, tá? Vai depender da forma que o devedor foi citado. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação. Isso aqui quer dizer o quê? Mudou aquela regra de que começa o prazo de resposta, né, que é um prazo comum que só começa a correr depois da última citação. Não tem por que ficar parado não, já vamos tocando, vamos executando, tá? Então, para cada um, a partir do momento da juntada do comprovante respectivo de citação, salvo no caso de cônjuges ou companheiros, quando será contada a partir da juntada do último. Então, aquela regra geral agora só se aplica para cônjuges e companheiros. Nas execuções por carta, o prazo para embargo será contado da juntada na carta da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre aqueles vícios que a gente já conversou, aqueles vícios que são de competência do juízo deprecado. Da juntada nos autos de origem, então não é na carta, do comunicado por meio eletrônico de que ocorreu a citação, ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas daquela que a gente já trabalhou. Em relação ao prazo para o oferecimento dos embargos, não se aplica o disposto no 229. O que é o 229? É aquele artigo que fala do prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes de escritórios diferentes. Então, é uma exceção àquela regra, no caso dos embargos à execução, tá? Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico, como eu falei aqui, ó. Comunicado por meio eletrônico de que ocorreu a citação, tá? Pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Então, eu pedi a citação no juízo deprecado. Na hora que foi realizada a citação, o juízo lá, tendo sido realizado, comunica por meio eletrônico ao juízo deprecante. E aí, a partir da juntada desse comunicado nos autos, começa a correr o prazo de embargo perante o juízo deprecante, ok? No prazo para embargos, aqui ó, já é uma matéria nova, tá? Ali a gente estava em geral, aqui a gente entra numa matéria que é do parcelamento. No prazo para embargos, se o devedor reconhecer o crédito, ele reconhece o crédito do exequente, comprova o depósito de 30% do valor da execução, então ele faz lá um depósito judicial de 30% do valor da execução, acrescido de custos e honorários de advogado, ele pode requerer
o parcelamento em até 6 parcelas mensais acrescidas da correção monetária de juros de 1% ao mês. Tá? O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Então, se o juiz deferir, ele vai poder pagar o restante em até 6 parcelas mensais. Se não, esses 30% já são um adiantamento ali, né, do que é devido. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas mensalmente, facultado ao exequente o seu levantamento. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Se for indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito que será convertido em penhora. Então ainda não pode ser feito o levantamento, aqueles 30% ficam ali, né, convertidos em penhora. Só posteriormente que vai poder ser levantado. O não pagamento de qualquer das prestações mensais acarretará cumulativamente o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos, tá? Só que agora a gente já tem o reconhecimento do crédito, né? Pelo devedor. A imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. A opção pelo parcelamento de que trata esse artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Por quê? Lembra lá que ele reconheceu o crédito do exequente? E aí ele abriu mão do direito de opor embargos, tá? E uma última observação sobre o parcelamento é que esse parcelamento só é cabível na execução de título extrajudicial. Ela não se aplica ao cumprimento de sentença, execução de título judicial. Ok? Próximo tópico, o objeto dos embargos. Eu posso embargar por quê? O que justifica, o que motiva a oposição de embargos à execução? Então diz o código que nos embargos à execução, o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Então uma nota promissória que ainda não venceu, né? Um contrato que houve um deferimento, um ajuste, um aditamento contratual prorrogando o vencimento da obrigação, tá? A falta dos requisitos lá de execuibilidade do título, uma penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução, uma acumulação indevida de execuções, né? Não tem aqueles requisitos de mesmo devedor, mesmo procedimento e juízo competente para ambos, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, no caso de execução para entrega de coisa certa, incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução e qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Lembra que eu disse para vocês no início da aula que os embargos têm natureza jurídica de processo de conhecimento, tá? A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato, tá? No que diz respeito ao excesso de execução, aqui tem uma regra específica, ó. Quando que há excesso de execução? Quando o exequente pleiteia a quantia superior à do título. Também há excesso de execução quando ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, tá? Se for uma execução de entrega de coisa e a execução recai sobre outra coisa. Se ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título, se o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado, então aquela ideia da exceção do contrato não cumprido, e se o exequente não prova que a condição se realizou. Aí tem uma questão que é importante, né? Agora essa é uma sistemática do processo como um todo. Se eu venho questionar excesso de execução, eu estou dizendo, olha, isso aí é mais do que eu devo, né? É mais do que eu devo. Então, quanto é que você entende que é execução? Quanto que está a mais? O cara está cobrando 100, está cobrando 60 a mais do que eu devo, eu só devo 40. Então eu tenho que dizer na petição, tá? Que na petição dos embargos, que eu entendo correto 40, porque isso aí já se torna matéria incontroversa, ok? Então tá aqui, quando alegar
Em excesso de execução, pleiteia a quantia superior, o embargante declarará na petição inicial dos embargos o valor que entende correto, apresentando demonstrativo, discriminado e atualizado do seu cálculo. Não apontando o valor correto, ou não apresentado demonstrativo, os embargos de execução vão ser liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. Então, se é o único fundamento, eu tenho que dizer qual é o valor que eu entendo correto. Se eu não disser, rejeição liminar. Se tiverem outros fundamentos, ele vai ser processado, né, os embargos serão processados, mas a alegação de excesso de execução o juiz vai deixar de fora. Tá? Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para apuração dos respectivos valores, nomear perito. Ainda sobre o objeto, o exequente poderá a qualquer tempo ser emitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto do 146 e 148, que é o mesmo procedimento previsto no processo de conhecimento, tá? Que a gente já trabalhou aqui em outra aula e vocês se lembram que é uma das matérias que pode ser objeto dos embargos, ok? Rejeição liminar dos embargos. Quando eles forem intempestivos, é óbvio, o prazo é de 15 dias, se eu protocolar no 16º dia, é intempestivo, vai ser rejeitado liminarmente. Tá? Nos casos de indeferimento da inicial, pela falta de requisitos, ou improcedência liminar do pedido, nas hipóteses previstas em lei, e quando eles forem tidos como manifestamente protelatórios. E nesse caso, isso é considerado uma conduta tentatória à dignidade da justiça. Tá? E aí a gente vai falar do efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Eu comentei no início da aula, né? A gente vai ter o seguinte: os embargos de execução não terão efeito suspensivo, essa é a regra. Tá? O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeitos suspensivos aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Então, relevância dos fundamentos e periculo in mora, né? E desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. Calção é outra forma de garantia, tá? Então, o juiz, olha aqui, ó, poderá. É subjetivo. Presentes os requisitos da tutela provisória, então, a gente fala em fumus boniores e periculo in mora, e a garantia do juízo, tá? Esses são os requisitos para o efeito suspensivo. Cessando as circunstâncias que motivaram essa decisão, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Então, se desaparecerem ali os requisitos da tutela provisória, desapareceu o periculo in mora, por exemplo, aí pode o exequente requerer a revogação dessa decisão. Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto, esta prosseguirá quanto à parte restante, isso é óbvio, né? Agora, olha só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Claro, se diz respeito somente a A, só A embargou, só A vai ser beneficiado com o efeito suspensivo atribuído aos embargos. Tá? A concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, reforço ou redução da penhora e a avaliação dos bens. Por que não? Ora, eu não posso, o efeito suspensivo é para que não ocorram os atos de expropriação patrimonial. Então eu vou suspender, mas eu não tenho que garantir, não é um requisito para o efeito suspensivo a garantia do juízo. Se essa garantia começa a perder sua força, a gente tem que trabalhar com o reforço dessa garantia. Tá? Então isso aqui também é bem lógico. E por fim, a questão do julgamento, né?
O código diz que, recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência, se for necessário uma instrução do processo, e encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Se ele se ele julgar procedentes os embargos, né, dependendo do fundamento, se for uma matéria processual, vai ser corrigida essa matéria processual. Vamos voltar aqui nas hipóteses do objeto. Aqui, ó. Se entender que o título é inexigível, vai extinguir a execução. É inexequível, vai extinguir a execução. Penhora incorreta, vai anular a penhora. Avaliação errônea, vai determinar a avaliação adequada. Excesso de execução, vai tirar o excesso. Cumulação indevida de execuções, provavelmente só uma delas vai permanecer, aquela que o juiz tem competência e o procedimento é o mais adequado. Incompetência absoluta manda para outro juízo, não extingue. Relativa também manda para outro juízo, não extingue. Qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento vai depender se a defesa é de mérito. Se a defesa for de mérito, extingue. Se a defesa for processual, vai depender do tipo de matéria processual, mas quase todas, porque, por exemplo, a incompetência é uma defesa processual admitida no processo de conhecimento e não leva à extinção. Então vai depender se a defesa processual é uma defesa que a gente chama de dilatória ou peremptória. Se for peremptória, extingue o processo. E a retenção por benfeitorias, ele reconhece, então, esse direito de retenção, tá? E aí, esse é o objeto encerrada a instrução, é o objeto da sentença. E por ser sentença, da sentença cabe apelação, né? E aí, então, pode ser continuada essa discussão em outro grau de jurisdição, ok? Então é isso aí que a gente tinha para falar dos embargos do devedor, dos embargos da execução, a forma adequada de o devedor exercer sua defesa em juízo no processo de execução fundado em obrigação de pagar quantia, né? E especificamente no processo de execução de título executivo extrajudicial. Tá? A partir de agora, nós vamos nesse grupo de aulas que envolve o processo de execução, passar a examinar os procedimentos, né? Procedimentos da execução de obrigação de entrega de coisa, procedimento da obrigação de fazer ou de não fazer e o procedimento da obrigação de pagar quantia. Tá? Nos encontramos então na próxima oportunidade. Até lá!